Ah, os policiais. Em inglês, eles também têm apelidos e são conhecidos como Cops, 5-0, Bobbies, The Fuzz, Gumshoe, Smokey the Bear. Bem, esse último é um pouco antiquado. De qualquer forma, não faltam apelidos para aqueles que dedicam suas vidas à manutenção da lei. Não importa a alcunha, é provável que você tenha uma imagem forte em sua mente sobre a aparência de um policial. Distintivo metálico brilhante, coldre totalmente abastecido e, claro, o uniforme azul inconfundível. É icônico, e como qualquer coisa muito conhecida, existem razões pelas quais vieram a ser assim. Vamos ver como os policiais ficaram conhecidos como os Homens e Mulheres de Azul. A primeira força policial organizada que se parece com a que conhecemos hoje começou no Reino Unido, há quase 200 anos. Em 1829, um sujeito chamado Sir Robert Pell apresentou a lei da Polícia Metropolitana ao Parlamento, formando o primeiro departamento de polícia devidamente treinado e pago. Bobbies, maneira pela qual a polícia de Londres se tornou conhecida, recebeu esse apelido em homenagem a Sir Robert. Pillars foi outro, mas não pegou. Ali também foram vistos os primeiros oficiais usando azul, já que a cor do uniforme do estilo paramilitar foi escolhida para impedir que as pessoas confundissem com as roupas do exército britânico, que pareciam semelhantes, mas eram vermelhas e brancas. A ideia era de que os oficiais parecessem mais como as pessoas na rua, mantendo-os perceptíveis e acessíveis. Simples o suficiente, certo? Mas como e por que esse visual chegou aos Estados Unidos e como os policiais se vestem hoje? É apenas um simples caso de copiar e colar? Na verdade, sim e não. As primeiras forças policiais constituídas nos Estados Unidos estavam nas principais cidades: Boston, em 1838, e Nova York, em 1845. Isso continuou durante os 20 anos seguintes, com os departamentos em Chicago, Nova Orleans, Cincinnati e Filadélfia. E sim, praticamente todos seguiram o modelo estabelecido em Londres, e isso incluiu o uniforme azul escuro. Mas como o país cresceu e novas cidades se formaram, junto com novos departamentos de polícia, em algum momento, alguém tinha que experimentar outro uniforme ou cor, certo? Não, nos primeiros departamentos era simplesmente padrão. Mais tarde, porém, a razão pela qual os novos não mudaram era porque não tinha imaginação mesmo. Não seria prático. Segundo o Departamento de Polícia de Los Angeles, seus uniformes originais vinham de excedentes das Forças Armadas, que por acaso também tinham a cor azul marinho. Eles achavam que ficavam elegantes e davam ao policial a aparência de uma pessoa com autoridade. Então, por que gastar dinheiro com algo novo? É claro que o design mudaria com o passar do tempo, mas a clássica cor azul escuro permaneceu. Agora, em tempos mais modernos, as razões para isso vão muito além das tradições de segunda mão do outro lado do oceano. Por um lado, há o fator limpeza. As cores escuras são conhecidas por simplesmente serem mais fáceis e menos dispendiosas para manter a aparência limpa e alinhada. E se você precisa manter desde algumas dezenas até 30 mil uniformes limpos, de uma forma barata e simples, esse é o único jeito. Há também uma vantagem tática básica que um uniforme escuro dá aos policiais à noite. Ele ajuda a evitar que sejam facilmente vistos pelos bandidos em certas situações. Oficiais em algumas comunidades também notaram que os uniformes azuis mais escuros simplesmente os fazem se sentir mais seguros quando estão em patrulha à noite. E isso nos leva à psicologia por trás do uniforme da polícia. O que as pessoas usam e como elas se vestem pode dizer muito. Se não, a moda não seria uma indústria de 2,4 trilhões de dólares. Claro, você pode não considerar a roupa de policial o símbolo da alta costura, mas é de certa forma. De onde você acha que veio todo esse esquadrão da moda? Brincadeiras à parte, a influência que esses uniformes de design clássico têm é inegável. Nem sabemos se uma pessoa é policial sem seu traje. E quando uma pessoa o usa, não olhamos para ela da mesma forma como se estivesse vestindo jeans e uma camiseta, ou até mesmo um terno executivo de alta qualidade. Agora, todos nós temos nossa própria opinião sobre o que esse uniforme representa, mas não há dúvida de que isso nos transmite algo. Para muitos, sugere certo poder e autoridade. Em um estudo em que se pedia às pessoas que classificassem 25 uniformes ocupacionais diferentes pela maneira como os faziam sentir, o da polícia estava mais constantemente ligado a sentimentos de segurança. Em outro estudo, os modelos foram classificados com base em seus trajes. E você adivinhou?
o de uniforme policial foi classificado como mais inteligente, confiável e prestativo do que os outros. Mas tem também aquela sensação de tenho que me comportar quando você vê um policial. Me diz aí, se você estiver parado num cruzamento e vir um policial ou uma viatura perto, já vai sentando mais reto e presta mais atenção em todos os sinais de trânsito e nos limites de velocidade? Eu sei, eu também faço isso. Ao longo dos anos, diferentes locais experimentaram a aparência de sua força policial. Em 1969, Menlo Park, na Califórnia, substituiu seu azul marinho tradicional por um blazer verde floresta com calças pretas, camisa branca e gravata preta. Parece mais com um vendedor de carros usados do que um oficial de patrulha, não é? No entanto, a ideia era que essa aparência menos militarista poderia ajudar a melhorar as relações dentro da comunidade. E uma vez que os outros departamentos souberam disso, mais de 400 começaram a experimentar um uniforme estilo blazer também. Logo no início, os resultados foram uma bagunça, na melhor das hipóteses. Depois de 1 ano e meio, os oficiais do Menlo Park, que foram testados, mostraram características menos autoritárias do que as das áreas vizinhas. Então, a experiência continuou. Menlo Park continuou a vestir seus policiais assim por mais 8 anos, antes de finalmente concluir que usar o mesmo uniforme de um agente imobiliário local não era exatamente o conceito de respeito que se esperava. O fato era que, embora a taxa de alguns crimes tivesse caído naquele primeiro ano e meio, começou a aumentar pouco depois, e em pouco tempo, dobrou em relação ao ano anterior à mudança de uniforme. E adivinha? Nos anos que se seguiram à volta ao estilo tradicional, esses números começaram a baixar mais uma vez. Voltando à cor, tem havido inúmeros testes psicológicos sobre como as pessoas a associam com sentimento e humor. A preta é a mais associada ao poder e à força, enquanto a azul combina sentimentos de confiança, segurança e conforto. Costumamos comparar o vermelho com a emoção e a urgência. É por isso que os veículos de emergência usam luzes vermelhas e brancas brilhantes para chamar a atenção. E ao contrário do design, a maneira como percebemos a cor é muito consistente entre continentes e culturas. Da Europa à Ásia e ao Oriente Médio, os estudos mostram que as cores claras estão associadas a serem fracas, enquanto as mais escuras são percebidas como fortes. Então, naturalmente, as cores que uma pessoa usa provavelmente terão algum impacto em como as percebemos. Psicólogos do esporte têm feito muitas pesquisas e experimentos sobre como a cor afeta tudo, desde o desempenho do jogador até como os árbitros apitam uma partida. Em um estudo, eles descobriram que os árbitros eram mais propensos a dar penalidades mais severas ao time de futebol americano que vestiam uniformes pretos em comparação a uma equipe usando roupas mais vivas. Por quê? Porque eles perceberam que a equipe de preto era mais agressiva. O mesmo experimento com times de hóquei encontrou resultados semelhantes e também descobriu que a cor não afeta apenas a forma como percebemos as equipes, mas também o comportamento dos jogadores. Atletas vestindo cores mais escuras demonstram se comportar de forma mais agressiva do que aqueles com uniformes mais claros e chamativos. Algumas teorias chegaram a determinar que vencedores vestem vermelho, observando que em vários esportes, equipes e atletas com uniformes vermelhos ganham com mais frequência. Um artigo de 2008, que pesquisou mais de 50 anos de campeonato de futebol, descobriu que 3 das 4 equipes mais bem-sucedidas usavam camisas vermelhas para jogos em casa. Tudo isso só porque perguntamos a razão de tantos departamentos de polícia terem uniformes azuis. Quem diria? Bem, agora que você sabe por que os policiais usam azul e por que no beisebol você deveria torcer pelo Boston Red Sox ao invés do Chicago White Sox, vamos falar sobre os nomes. Lembra lá do início, Cops, 5-0 e todos aqueles outros? De onde eles vieram? Aquele que você provavelmente mais ouviu falar em inglês é cop, e com certeza também veio da Grã-Bretanha. A gíria original era copper, ou seja, a pessoa que captura. Viu só? Você nunca vai me pegar vivo, copper. Também tem havido outras histórias sobre onde o termo se originou, desde uma referência ao distintivo de cobre, copper em português é cobre, até uma série de siglas como Constable on Patrol, ou Oficial em Patrulha, mas a verdade é que veio da primeira opção. O apelido 5-0, ou 5-0 em português, não tem uma etimologia tão longa quanto o cop. Ele vem de um programa de TV americano, Havaí 5-0. Pode fichar esses, Dano! Sim, não é brincadeira.
é usado como um aviso entre pessoas envolvidas em atividades questionáveis. Ei, cuidado, é o 5-0. The Fuzz parece não ter uma origem tão clara. Alguns dirão que vem da estática ouvida em um rádio da polícia, enquanto outros dizem que foi pela pronúncia errada de The Force, a força em português, como em força policial, não o campo de energia criado por todos os seres vivos e que une a galáxia, Obi-Wan. E bem, a esse apelido, os homens e mulheres de azul, mas você sabe de onde isso vem agora. Agora é a sua vez. Que cor de uniforme a polícia usa na sua região? Compartilhe conosco nos comentários. Se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Mas, parado! Mãos ao alto! Você tem o direito de permanecer em silêncio e conferir mais de 2.000 vídeos legais. Você só precisa escolher o da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida e longe dos problemas.